Olá! Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este vídeo no canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Confira aqui na descrição desse vídeo todos os detalhes sobre onde estamos, as datas e horários de nossas atividades presenciais e online. Antes de refletirmos sobre o tema de hoje, vamos juntos deixar já reservado aquele recipiente com água para que juntos possamos magnetizar no decorrer deste vídeo e vamos nos preparar. Convido a todos a fecharmos os nossos olhos a partir deste momento, aproveitando este instante para que juntos possamos respirar de forma mais tranquila, serena. Nesse instante vamos deixando com que o nosso corpo relaxe, a nossa mente, o nosso coração também. Sentimos assim cada vez mais presente o nosso anjo de guarda, esse amigo de todas as horas, que sempre esteve conosco onde quer que estivéssemos, nos auxiliando, nos protegendo. É com ele que nos ligamos aos demais benfeitores espirituais, que sempre nos auxiliam, nos instruem da melhor maneira. Com esses amigos, vamos nos elevando espiritualmente, em um só pensamento, na direção da esfera azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e doce mãe. Com Maria nos sentimos abraçados, aconchegados em seus braços, com seu toque carinhoso acalma o nosso coração. É contigo, mãe, que nos elevamos até Jesus, nosso modelo, amigo e mestre. Diante de Jesus, agradecemos por todas as suas bênçãos enquanto caminhamos sobre a terra e agradecemos os ensinamentos do Evangelho. E é contigo, irmão, que nos elevamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos pelo dom da vida, agradecemos por mais desta oportunidade de reunião em seu nome e juntos rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Jesus, quando esteve entre nós, lá há mais de 2000 anos atrás, definitivamente revolucionou a sociedade da época, levando uma filosofia de vida, uma filosofia religiosa, totalmente diferente da qual aquele povo estava acostumado. Por mais que os manuscritos bíblicos tragam para nós hoje experiências com anjos, experiências com Deus, religiosas em geral, antes de Jesus estar presente, foi com ele que nós adquirimos uma nova face sobre o que é o amor, sobre o que é a dor, sobre o que são as nossas aflições, sofrimentos e uma nova face sobre o que é o consolo também. Nessa nova visão que Jesus nos ensinou, Jesus ali pregava o espiritual. Algo que os olhos humanos até então não poderiam ver, mas que poderiam sentir com os olhos do coração.
algo que os corpos físicos apenas sentiriam se realmente a mente, a cabeça, o pensamento estivesse aberto a essas sensações. Por isso que os fenômenos, os milagres praticados por Jesus ali, têm hoje uma explicação científica, tem toda uma explicação também filosófica. Jesus ali queria fortalecer a fé, não só dos seus discípulos, mas também acender essa centelha divina no coração de todos. Muito do que Jesus fez ali ainda vai ser explicado conforme nós possamos evoluir não só cientificamente, mas intelectualmente também. Mas o que fica para nós é que tudo o que foi praticado por Jesus ali também pode ser praticado por nós. Claro, quando nós estivermos já evoluídos o suficientemente para praticar. Porém, a base, o começo, o núcleo dos ensinamentos de Jesus justamente se baseiam em acender o lado espiritual dos homens. Então, o primeiro choque que nós temos de Jesus para com a sociedade da época é justamente os hábitos materiais que eram praticados ali. Todos nós sabemos, Jesus se batizou nas águas do Rio Jordão. Mas Jesus fez isso porque ele acreditava realmente que aquele ritual do batismo fosse purificar a sua alma? Fosse ali abrir os caminhos para a sua missão planetária? Ou será que Jesus apenas o fez para apoiar João Batista e, mais do que isso, para mostrar a sua humildade? E mesmo não sabendo que ali estaria a purificação definitiva dos homens, mas ainda assim realizar para fazer parte daquele grupo, para que mais facilmente fosse ouvido, para que mais facilmente fosse aceito, embora sabemos, essa aceitação até hoje muitas vezes não vem. Essa segunda hipótese é a que faz mais sentido do ponto de vista espírita. Jesus sabia que a água, obviamente, tem a simbologia de limpar o corpo físico, mas mais do que o ritual em si, Jesus sabia que a verdadeira fé se manifesta não pelo ritual, mas sim pela crença, pela vontade, pelo coração, sentimento colocado naquele mesmo ritual. Por isso que ao curar, Jesus dizia que não foi ele que tinha curado, e sim a fé daquele que estava doente, porque cada um de nós justamente possuímos esse dom da fé. O problema central é que desde então, ainda nos dias de hoje, muitas vezes nós nos apegamos ao físico, aos rituais que são empregados ao corpo e não ao sentimento. Isso se explica porque nós ainda estamos muito apegados à matéria. Não só pelo fato de aqui estarmos reencarnados num corpo físico, mas por ainda não termos aberto os nossos corações e mente para o nosso espírito. E confessamos, isso é muito difícil por várias razões. As principais delas é a falta de costume. Nós não temos o costume de realmente abrir o nosso coração. Isso se explica, dentre vários exemplos, por pessoas sofrerem tanto por depressão, a ponto até de algumas, infelizmente, tirarem as suas próprias vidas. Elas não estão acostumadas ao desabafo, não estão acostumadas a se abrir e também não encontram dentro do círculo familiar e social braços realmente estendidos para ouvi-las. Normalmente, os braços que se estendem são para julgar, condenar, dar conselhos que tão pouco as pessoas que proferem seguem. Então, por isso, infelizmente, ainda há muitos amargurados que se fecham, que não se abrem. Então, aí está um costume tão válido para a nossa sociedade atual, mas que tão pouco praticamos, o hábito de ouvir. Ouvir sem pensar numa resposta pronta ao que está sendo ouvido, simplesmente ouvir por ouvir com atenção, dedicação, sentimento. E nós podemos também levar esse paralelo ao lado espiritual. Nós, brasileiros, somos muito ali sedimentados numa fonte religiosa.
Essa fonte religiosa se bifurcou, se dividiu muito nos últimos tempos, principalmente entre o catolicismo e os evangélicos. Dentre estes, também há bifurcações, há divisões. E, obviamente, o meio espírita não foge à regra. Dentro do meio espírita também há divisões. Mas levando justamente essa base brasileira de religião, nós nos acostumamos muito a deixarmos a religião sempre na missa dos domingos pela manhã ou no horário do culto evangélico. É muito difícil para nós ainda levar a religião ali, aprendida, refletida, para o resto da nossa vida. Há, inclusive, várias historinhas, tirinhas, em quadrinhos pela internet, em que a pessoa vai rigorosamente na missa, faz ali todos os rituais que a missa emprega, porém ao sair, falta com respeito àqueles que estão nas ruas, deseja o mal aos outros, pratica, enfim, todos os mandamentos contrários àqueles que são expostos na missa. E a falta de prática é uma da explicação. A outra explicação, fatalmente, é a nossa objeção a isso. Porque se abrir, se doar espiritualmente, realmente se dedicar a uma vida espiritual, significa contrariar o meio em que estamos. Nem todos estão preparados para se desafiar nesse sentido, de deixar de se abnegar do lado material para se dedicar ao lado espiritual. Isso quer dizer deixar de lado o consumismo exagerado, deixar de lado o materialismo, deixar de lado os bens que possuímos, justamente para nos inclinarmos, fazer da nossa rotina um esforço para se dedicar e se melhorar do ponto de vista espiritual. Hoje ainda estamos totalmente imersos em uma sociedade que prega justamente os meios corporativos, os meios financeiros. Os gurus, os coaches financeiros são muito mais valorizados do que justamente os coaches espirituais. Do que aqueles que justamente pregam o hábito da oração, por exemplo, do hábito da observância dos atos, da melhora dos sentimentos e assim sucessivamente. Ainda é muito comum nós enaltecermos os empresários, os banqueiros, os ricos que fazem multiplicar a sua fortuna a cada dia, do que enaltecer aquele pobre que muitas vezes não tem nada de comer e ainda assim reparte o pouco que tem. Então a nossa sociedade é muito voltada ainda para o materialismo e assim ainda vai ficar no decorrer dos próximos anos, até que finalmente possamos amadurecer este lado espiritual. E pensar que Jesus há muito tempo já pregava justamente na simplicidade física todos os aspectos religiosos e espirituais. Todo o caminho ali já estava sendo traçado por Jesus para a nossa felicidade não física, não material, mas sim a felicidade eterna através do Espírito. Então, com isso tudo, é muito comum realmente nós nos deixarmos levar ainda pelo lado material. E o lado material inclui justamente os rituais religiosos. Estar presente na missa, no culto, no tratamento espiritual, na assistência espiritual de uma casa espírita, estar presente, por exemplo, numa comunicação, na expectativa de receber alguma mensagem do lado de lá. Enfim, são rituais que são puramente físicos. E o que determinam justamente a transcendência para o lado espiritual é a energia, a fé colocada justamente nesses hábitos, justamente nesses rituais. Eles, por si só, do ponto de vista material, são suficientes, se sustentam. Ou seja, nós vamos até uma casa espírita como o CEF, ouvimos uma preleção como esta, tomamos o passe da semana e estamos dispensados. Mas qual é o efeito prático que aquela preleção e que aquele passe terá em nós? Justamente, será do mesmo tamanho, o impacto será medido da mesma forma na qual
nós abrimos o nosso coração, confiamos, depositamos a nossa fé justamente naquela preleção, naquele passe. O passe por si só é uma série de movimentos. Movimentos esse cujo passista está ali já instruído e dedicado a doar a sua energia, com a participação, claro, do plano espiritual, da parte espiritual. Mas se aquele que está no papel de receptor do passe, aquele que está no papel de assistido, realmente não estiver ali de corpo e alma, não estiver ali exercendo a sua fé, com o pensamento em Jesus, com o pensamento de que está ali recebendo todos os fluidos a ele endereçados, essa receptividade vai ser diminuída a pequenas centelhas. A pessoa, obviamente, não deixará de receber, mas receberá muito menos de todo o potencial de doação que o passe tem. Da mesma forma, um estudo de evangelho, que inclusive nós proporcionamos aqui todos os domingos à noite. Se o estudo do evangelho for realizado como uma leitura, tal como nós lemos um jornal, uma mensagem no celular, entre outras coisas, será justamente só mais uma leitura. Do contrário, se nós realmente nos inclinarmos não apenas a ler, mas a refletir sobre o que estamos lendo, aquele potencial, aquela reflexão, aquela lição que a espiritualidade nos traz por meio do Evangelho, realmente terá um potencial muito maior de fazer diferença em nós. Talvez não de início na parte física e material, mas pouco a pouco na parte espiritual. É por isso que o Espiritismo se diz uma filosofia, uma religião sem rituais. Porque apesar de haverem procedimentos, hábitos, por que não rituais físicos, a filosofia espírita emprega muito mais a nossa energia e atenção para o lado espiritual. Não basta simplesmente nós cumprirmos os rituais achando que ali será suficiente, mas pouco a pouco aprendermos a olhar com o coração para o que cada ritual, para o que cada hábito significa. Nós nos inclinarmos realmente a ali poder usufruir de uma palestra, de uma oração, de um estudo do Evangelho, todo o potencial, toda a lição que aquilo pode nos proporcionar. Da mesma forma, quando estamos fora da casa espírita, fora da oração, fora do estudo, realizar o hábito da autoobservância, o que é isso? Dar valor a pequenos gestos, atitudes que hoje nós realizamos no nosso dia a dia em meio ao mundo material e muitas vezes não nos damos conta ou tampouco importância, como por exemplo, agradecer, ser educado, evitar mentir, evitar falar mal dos outros, até não jogar lixo na rua, dar a passagem a quem mais tem prioridade e assim por diante. São pequenas coisas que hoje não são dadas as devidas importâncias, fazem parte do nosso dia a dia, enfim, nós relevamos, tampouco lembramos que realizamos ao fim do dia, mas que na verdade é isso que conta, para que pouco a pouco possamos amadurecer espiritualmente. Nós temos o hábito de contar, por exemplo, quantas vezes nós falamos obrigado por dia? Nós temos o hábito de contar quantas vezes nós fomos educados? Quantas vezes nós sorrimos? Quantas vezes nós pedimos desculpa? Quantas vezes admitimos um erro? É justamente aí que Jesus estava inclinando seus ensinamentos. Mas para nós, homens ainda de pouca evolução espiritual, é muito mais fácil desfocar, colocar os holofotes nos milagres de Jesus, naquilo que de físico ele realizou aqui, do que simplesmente nos desafiarmos no sentido moral para nos melhorarmos. A filosofia espírita se diz o consolador prometido por Jesus justamente por isso, porque ela vai justamente na ferida.
ela dá importância justamente a esses aspectos que, embora Jesus tenha ensinado e exemplificado de forma tão bela, nós, humanos, nós homens, humanidade em geral, deixamos justamente isso de lado, porque é muito difícil, porque é muito até constrangedor admitirmos que estamos errados. Mas agora é a hora. Agora perfeitamente pode ser a hora para mim, para você, de que nós possamos dar o devido valor a esses pequenos pontos que refletimos aqui. A agradecer mais e reclamar menos. A amar mais e odiar menos. A consolar mais e não querer simplesmente impor uma moral que, na maioria das vezes, é hipócrita, porque muitas vezes é da boca para fora. Nós não praticamos. Então não adianta justamente nós queremos converter os outros àquilo que pensamos, sendo que nós mesmos não nos convertemos, não tampouco nos convencemos daquilo em que acreditamos. Ainda é necessária muita reflexão, muito aprendizado, para que possamos seguir em frente. Mas que possamos hoje ligar esse sinal de alerta. Dar atenção realmente ao que até então nós temos ignorado. Dar o devido valor às coisas morais que Jesus nos ensinou, exemplificou e continua nos dizendo diretamente ao nosso coração. Caso ainda não tenhamos visto, ouvido ou sentido a presença de Jesus, é porque estamos ainda muito inclinados às nossas aflições materiais, à vida material, e não ao Espírito. Começa conosco, exercitar, pouco a pouco, a cada dia, para que mais perto de Jesus possamos estar. Então vamos nos aproximar do Mestre nesse instante. Convido a todos as nossas vibrações. Vibrações, lembramos, são aqueles hábitos, pensamentos, sentimentos em que nós desejamos ao mundo aquilo que nós gostaríamos de receber. Por isso, vamos imaginar um planeta Terra todo iluminado. Um planeta onde aqueles que se afligem, aqueles que ainda se sentem amargurados, sofrem, recebem o devido consolo. Vibramos pelo Brasil, para que todos os brasileiros possam se unir com empatia, entendimento e diálogo. Vibramos por aqueles que estão nas ruas, para aqueles entregues ao frio, solidão, à fome, para que recebam um consolo. Vibramos pelos doentes do corpo e da alma. Vibramos pelos órfãos, pela idade idosa, por aqueles que estão encarcerados, por grades de ferro ou que se aprisionam por sentimentos de rancor e de ódio. Por todos os lares da terra, em especial o nosso próprio lar. Imaginando Jesus mais uma vez presente em nossa casa, em meio à nossa família, em nossos amigos. Vibramos pelo CEF, bem como todos os demais centros espíritas do Brasil e do mundo, assim como as igrejas, os templos, os terreiros, demais locais de cunho religioso. Nós vibramos intensamente por todos os trabalhos sociais, aqueles feitos realmente com o objetivo de ajudar ao próximo mais necessitado. Vamos assim, vibrando por aquela pessoa em especial que mais habita os nossos pensamentos, imaginando essa boa energia que estamos emanando nesse instante, chegando até esses irmãos e os abraçando. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos, que possamos em mais este momento fortalecer a nossa fé, a nossa ligação com o nosso anjo de guarda, com Jesus. E assim, permanecendo nessa sintonia, vamos passar ao passe de hoje, mentalizando que nós estamos na companhia de nosso anjo de guarda, de Jesus, nosso Mestre, e que esses irmãos depositam sobre nós nesse instante uma luz radiosa, que nos toca da cabeça aos pés. Luz esta que escorre por todo o nosso corpo, revigorando todas as nossas células físicas, que nós possamos abrir o nosso coração, que nós possamos abrir a nossa mente, para que essa luz também entre e ilumine os nossos sentimentos, nos tocando profundamente,
Vamos assim sentindo o nosso espírito sendo revigorado, a nossa alma reenergizada com essa luz. E aproveitemos este momento também para abraçar aquele recipiente com água que preparamos, mentalizando que essa luz que escorre sobre nós, dentro e fora de nosso corpo, possa também chegar a este líquido através de nossas mãos. Que esses fluidos possam ser expelidos pelos nossos dedos, também revigorando, magnetizando este copo com água, para que este líquido, ao ingerir, possa também ser um instrumento de nossa sustentação espiritual. E assim, felizes e gratos por mais esse momento, nós elevamos o pensamento ao Pai Maior, rogando graças a Deus. Muito obrigado pela sua atenção e audiência até aqui. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva! Faça parte dessa família virtual do CEF. Ative também o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que estaremos publicando por aqui. Também peço a sua curtida neste conteúdo para que esta plataforma digital entenda que este tipo de vídeo é interessante para você e para os seus amigos. Me despeço por aqui, lhe aguardo na próxima. Um grande abraço, tchau!